Boa noite, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para separarmos esse tempo para meditar na palavra do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu queria orar com vocês antes de nós lermos a palavra de Deus. Santo Pai, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. A sua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. Somos gratos ao Senhor porque Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor tem estado conosco, conforme a sua promessa, todos os dias. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o nosso levantar, o nosso deitar, e nós somos gratos a Ti, Pai. E eu quero pedir ao Senhor nesse momento que o Teu Espírito Santo venha ministrar a nós. Venha ministrar ao coração da Tua igreja, ao coração de todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é poderosa para atingir os nossos corações. Por isso, fala conosco nesta noite, Pai. Fala conosco neste vídeo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Glória a Deus. Amém. Espero que vocês estejam conosco. Eu estava pensando numa palavra nesses dias e eu queria ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vou dar um tempinho para você procurar Evangelho de Mateus, capítulo 25. Só lembrando para vocês que esse capítulo é a sequência daquilo que o Senhor está falando no capítulo 24. O capítulo 24 é bem extenso e o Senhor ali mostra muitas coisas que iriam acontecer. Já aconteceram, né? Algumas coisas que estão no capítulo 24, de uma forma micro, mas vai acontecer, e eu creio, no nosso tempo, de uma forma macro. Muitos acontecimentos registrados em Mateus capítulo 24 aconteceram, principalmente no que diz respeito ali no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, mas que vão acontecer de uma forma universal, mundial, também nos nossos dias. E o capítulo 25 fala sobre duas parábolas: a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Então eu queria ler com vocês o capítulo 25. Nós vamos trazer de uma forma muito prática. Eu não vou abordar o texto de uma forma teológica, mas de uma forma prática, trazendo para os nossos dias. Ok? Então, espero que você já tenha a sua Bíblia aberta, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Diz a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, ou insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo
que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por enquanto, vamos ficar nesse texto. O texto fala de coisas espirituais. O texto repete algumas palavras que a gente vê no capítulo 24, quando o Senhor diz no versículo 42 do capítulo 24: Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Então o capítulo 25 está falando de coisas futuras, coisas escatológicas, coisas que se referem ao fim dos tempos, coisas do reino dos céus. O versículo 1 diz, o Senhor falando que o reino dos céus está sendo comparado. O que fica muito claro no texto para nós é que ele fala sobre um preparo. Assim como no capítulo 24, por várias vezes, o Senhor mostra um povo que tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer. Porque nós não sabemos quando vai acontecer. Eu creio que a nossa geração está vivendo um tempo de privilégios até, mas de grande responsabilidade, porque a nossa geração, ou a geração que vem agora, dos mais jovens, pode ser a geração que vai ver a volta de Cristo. Para aqueles que estão assim antenados, com as notícias do dia a dia, não somente com as notícias nacionais, mas mundiais, vocês sabem que muitas coisas estão acontecendo e que nos dá uma ideia de que algo muito grande está para se manifestar. Então, o capítulo 25, aqui ele está falando sobre o noivo. Todos nós concordamos que o noivo aqui representa Cristo. E Cristo tem uma noiva. Em outros textos da palavra de Deus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, a igreja ela é comparada a uma noiva. Nós temos outras palavras que falam de um encontro, de uma festa, das bodas do Cordeiro, quando a noiva vai ter um banquete com o noivo. Então esse texto aqui mostra o noivo aqui representando Cristo e a noiva, que é a igreja. Aqui o texto fala sobre 10 virgens. Muitas vezes nós usamos essas 10 virgens para representar a igreja, mas na verdade a igreja é a noiva. Ok? Então essas 10 virgens podem se representar uma vida religiosa. Não quer dizer que por ser 10 virgens estejam preparadas ou sejam igreja, mas uma vida religiosa, porque na verdade a igreja é a noiva de Cristo. Mas o que fica muito claro para nós nesse texto é que tem que ter um preparo para se encontrar com o noivo. E o preparo que o texto mostra para nós é nós estarmos com a nossa vida cheia de azeite. O azeite aqui representa um combustível, aquele combustível que mantém a luz ou a lâmpada acesa, Era o combustível da época. E nós sabemos que o azeite pode representar para nós aqui a presença do Espírito Santo em nós. Ou seja, o que nos torna apto a entrar para esta relação com o noivo, esse encontro com o noivo, é nós estarmos cheios do Espírito. Nós temos a presença ativa do Espírito Santo dentro de nós. Paulo, quando fala sobre o Espírito Santo na vida do crente, em Efésios capítulo 1, ele fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Então, a presença ativa do Espírito Santo nos torna aptos a nos encontrar com o noivo, que é Cristo. Ou seja, nós temos a certeza da nossa salvação e a certeza de nós adentrarmos para o reino de Deus de forma eterna, como o texto mesmo fala. Ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante. Ele faz uma comparação aqui para nós. Então,
O que fica bem claro no capítulo 25 é que você e eu, aqueles que desejam se encontrar com o noivo, estejam preparados. Agora, esse preparo, como eu acabei de falar, é a presença do Espírito Santo, mas não é uma presença religiosa. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos colocarmos como religiosos, porque a religião não tem o poder de colocar você na presença do noivo. Por mais que ela se esforce, ela não tem esse poder. Nós vamos ver que na próxima parábola o Senhor deixa bem claro qual é esse conteúdo que nós temos que ter para termos acesso à presença do noivo. Então eu volto para o texto agora para dar sequência à nossa leitura. Agora, a partir do versículo 14 do mesmo capítulo, porque o Senhor Jesus continua usando a mesma expressão e ele diz assim: porque isto é também, ou é comparado também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, ou talentos. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Note aqui no versículo 15 que aqui na parábola esse Senhor deu talentos para esses homens segundo a sua capacidade. Presta atenção, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então te dar o meu dinheiro aos banqueiros? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros? E quando eu viesse, receberia o meu com juros? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta última parte é uma parte meio não muito dura, né, que nós vemos aqui, mas veja que a explicação continua. Ela está falando novamente, agora falando do preparo, mas falando de fruto. Deus deu alguma coisa para nós segundo a nossa capacidade, e nós vamos ser cobrados segundo a nossa capacidade. Veja que na primeira parábola o Senhor fala de um preparo. Ele fala de um acontecimento que será inevitável, vai acontecer um encontro.
Esse encontro já está marcado. Vai acontecer um encontro. Agora, quem estará preparado para este encontro? Aquele que estiver cheio do Espírito. Aquele que estiver ligado ativamente no Espírito Santo. Agora, nesta segunda parábola, o Senhor fala de fruto. Então, quem está preparado para se encontrar com o noivo? Aquele que estiver produzindo fruto. Todos nós, amados, recebemos um talento, recebemos uma porção, recebemos uma dádiva, recebemos um dom. E eu não estou falando aqui de dons espirituais, mas o dom da vida, de fazer com que a nossa vida seja frutífera, que você possa abençoar outras pessoas. Você vai ver na sequência do texto que a gente vai ler quais são esses frutos, o que o Senhor espera da igreja. Então você veio para Cristo, você o recebeu como Senhor, mas não para por aí. A salvação é só o primeiro passo. É preciso que nós agora, além da salvação, nós temos que desenvolver a santificação e a manifestação de fruto do Espírito. Nós temos que manifestar obras. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que a fé sem obras é morta, assim como obra sem fé também é morta. Então, nós que cremos, precisamos produzir fruto. Nós sabemos que o fruto é fruto do Espírito. E quem produz o fruto do Espírito também produz fruto de caridade, fruto de amor. Quem é salvo? É aquele que dá fruto. Veja que o Senhor deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Em outra versão bíblica vai falar de 10, 5 e 2. É a mesma coisa. O importante aqui é você entender a parte prática da palavra, que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Eu recebi um pouco segundo a minha capacidade e eu preciso reproduzir, eu preciso multiplicar aquilo que eu recebi. Então, se você recebe amor, multiplique o amor. Se você recebe misericórdia, multiplique a misericórdia. Se você recebe a humildade, multiplique a humildade. Se você recebe bens materiais, multiplique, de forma que você alcance pessoas, de forma que o seu dom seja bênção para o próximo, seja benefício para o próximo. Então, aquele que recebeu 5, multiplicou para 10. E a palavra do Senhor para aquele servo é: bom servo, você foi fiel sobre o pouco que eu te dei, então você receberá muito mais. Eu vou te colocar no mais. Sabe, igreja, tudo o que você faz na obra do Senhor tem recompensa. Não é na igreja, em 4 paredes, mas no dia a dia, quando vem à sua frente, ou você está numa situação onde você pode ser um canal de bênção para uma pessoa. Então, quando você é esse canal de bênção para essa pessoa, você está fazendo o quê? Você está multiplicando o talento que você recebeu. O Senhor deu a nós a dádiva, a saúde, a vida, os recursos materiais, a inteligência, toda sorte de recursos. Não é para você usar só para você. É para você multiplicar isso e você beneficiar as pessoas que estão à sua volta. Então, para outro ele deu 2 talentos e aquele que pegou 2 também. Ele dobrou. E o Senhor disse para ele: você é um bom servo. Veja que o texto fala sobre prestação de contas. Nós vamos prestar contas um dia ao Senhor de tudo aquilo que você recebeu. Muitas vezes as pessoas olhavam para esse texto, e de uma forma errada. Eles falavam que era o dom, ou você tem o dom de cantar, o dom de tocar. Não é isso, gente. Mas é a prática de boas obras. O talento não é o talento para tocar, o talento para especificamente sobre isso, não. Claro que se você tiver um talento musical que vai beneficiar alguém, amém, se encaixa sim, mas não é só isso. Agora nós olhamos aqui para o texto que aquele que recebeu apenas 1 talento,
Não foi porque o Senhor dele menosprezou ele, não. É porque era a capacidade dele. Veja que o Senhor aqui tipifica o nosso Deus, tipifica o nosso Senhor. E Ele coloca uma tarefa, uma responsabilidade, um trabalho, segundo aquilo que você pode fazer para Ele. Então, Deus não deu nada para você que você não tenha capacidade para fazer. Ele confiou alguma coisa para você que Ele sabe que você tem capacidade para multiplicar, para desenvolver, para realizar. Ok? Então ninguém pode falar assim, eu não tenho condições de fazer. Eu não posso fazer, eu não sei fazer. Não. O que você recebeu foi Deus que deu e você tem a capacidade de efetuar, de realizar. Então, para esse homem, para esse servo, que esse Senhor deu apenas um talento, o que ele esperava? Ele esperava a mesma coisa que os outros apresentaram, o dobro. No mínimo, o dobro. Então esse que recebeu um talento tinha que trazer 2 para o seu Senhor. 2 é o fruto. 10 é o fruto. 4 é o fruto. Então você está numa caminhada com o Senhor. Você é a noiva de Cristo. O que pode provar que você está preparado? O fruto. Você tem dado fruto em sua vida cristã? Na sua vida com Deus? Você tem dado fruto do Espírito? Você tem manifestado caridade? Porque o amor, caridade é o amor prático. Isto é fruto. Se nós estamos praticando o bem, se nós estamos fazendo o bem para o próximo, se nós estamos ajudando aquele que precisa, se nós estamos pegando todos os recursos que Deus nos deu, a inteligência, a saúde, o vigor, os recursos financeiros, os dons espirituais, e estamos colocando isso em benefício do próximo, então é sinal que você está com as suas lâmpadas ou com a sua botija cheia de azeite. Sua lamparina está cheia de azeite. Você está cheio do Espírito. Veja como a interpretação está correta na sequência do texto. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, aqui já é a conclusão. Então, quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Veja uma dualidade importante aqui. 5 virgens preparadas para aquela festa de núpcia, 5 despreparadas. Na parábola dos talentos, 2 estavam preparados e 1 não se preparou, não deu fruto. Há uma porcentagem, gente, que é a igreja verdadeira e o outro aqui não é. O texto deixa bem claro para nós. No capítulo 24, quando o Senhor, numa das palavras, ele diz que estando 2 no campo, um será levado, o outro será deixado. Estando 2 numa cama, um será levado, o outro será deixado. Você consegue entender que existe um povo que vai e um povo que não vai. Existe um povo preparado e um povo despreparado. Existe um povo prudente, sábio, e um povo insensato. Insensato. Ok? E aqui, na sequência do texto, a mesma coisa. Ele diz que, assim como o pastor aparta os bodes das ovelhas, assim ele fará, ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. De forma muito prática, a gente entende que há um povo que vai e um povo que não vai.
Há um povo preparado e um que não está preparado. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja também, gente, que a palavra-chave, tanto do capítulo 24 como do capítulo 25, é reino. Reino de Deus. Reino dos céus. Porque tive fome e deste-me de comer. Opa, então quem são as ovelhas? Quem são os que estão à direita? Olha o versículo 35 respondendo. São aqueles que, o texto fala aqui: tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Eu estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Veja, gente, como é importante isto. Prática, obras. Todos nós temos a capacidade de praticar o bem. Deus deu a todos nós o poder de escolher o bem. Infelizmente, muitas vezes as pessoas vão escolher o mal. Veja que o contexto do capítulo 25, daqueles que estão preparados para se encontrar com o noivo, é o evangelho prático. Não é o evangelho religioso. Não é o evangelho dos cultos. Que muita gente estão nos cultos, estão envolvidos em obras da liturgia dos cultos, das reuniões, das festas religiosas, mas não tem fruto no dia a dia. Trata mal as pessoas, não ajuda as pessoas, não perdoa, não tem misericórdia, é avarento, é mesquinho, é vingativo. Estes são aqueles despreparados que não entrarão com o noivo. Para estes a porta vai se fechar. Eu provo para você aqui no final do texto, quando ele está falando de um evangelho prático, de você dar comida a quem não tem, de você vestir aquele que não tem roupa, de você matar a sede daquele que está com sede, de você ajudar o estrangeiro. Quem são esses, amados? São aqueles que estão à nossa volta. Todas as vezes que vier para você praticar o bem para alguém, faça. Lembre-se que é segundo a nossa capacidade. Ninguém pode falar assim: eu não consigo ajudar, eu não posso ajudar, eu não tenho condições. Tem sim. Se o Senhor colocar alguém perto de você, é porque você tem a capacidade de ajudar. Seja com 10, com 5 ou com 2 talentos. Não importa. Veja que o Senhor não está cobrando aqui a quantidade, mas a fidelidade. A igreja precisa praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho é amar a Deus, amar o próximo, servir o mundo. Amém? Olha o que ele diz. Então os justos, versículo 37, lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Olha, gente, que tremendo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque na nossa correria do dia a dia, a gente esquece de olhar para aquele que está precisando mais do que nós. E evangelho sem isso não é evangelho. Ninguém entrará no reino de Deus sem prática. Fé sem obras é morta.
versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Meu Deus do céu, quem não pratica o Evangelho é maldito. Quem pratica o Evangelho é bendito do meu Pai, como o texto diz. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Aqui está preparado para as trevas, preparado para os malignos. Então, gente, quem não pratica o Evangelho não tem outro destino a não ser este que o texto mostra para nós. Agora, por que eles são considerados malditos? E por que eles então vão estar aqui no fogo eterno? Claro que esse fogo eterno, gente, é uma figura de linguagem, porque o tormento não é um fogo físico. O tormento é um fogo na consciência. Imagine a pessoa ficar uma eternidade sendo atormentada na consciência, sem paz. Hoje a pessoa já pratica uma maldade, já fica com a consciência pesada e a consciência fica martelando. Muitos até, como fez Judas, né, se enforcam, se suicidam. Por causa do remorso, por causa da mente, da consciência pesada. Agora imagine a pessoa passar uma eternidade sendo atormentada na consciência, como se fosse um fogo queimando constantemente tudo aquilo de maldade que ele praticou. Ok? Agora, por que eles foram para lá? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estava enfermo e na prisão não fostes me ver. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Veja que o capítulo todo está falando sobre reino de Deus, coisas sobrenaturais, coisas eternas, coisas celestiais. Então, na primeira parte, nós aprendemos que tem que se preparar. Temos que nos preparar. Não é ficar enclausurado dentro de um lugar, sem contato com ninguém. É estar num lugar sozinho, sem contato com ninguém. Não é isto. Estar preparado é estar no meio do mundo sendo luz. Luz nas trevas. Nós vemos na sequência da parábola dos talentos que estar preparado é frutificar o que você recebeu, é multiplicar o que você recebeu de Deus. Você recebeu a capacidade para praticar o bem, então faça o bem. Agora, o que é essa prática? O que é essa obra? É muito simples. É fazer aquilo que você tem capacidade para fazer com aquilo que o Senhor te deu. Ajude, pratique o bem. Praticar o bem é estar preparado para a volta de Cristo. Viver o fruto do Espírito, praticar as boas obras, amar a Deus, amar o próximo, servir o mundo, é estar preparado para se encontrar com o noivo. Que nós, como igreja, possamos viver dessa maneira. Não sermos uma igreja no nome, mas ser uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que pratica a palavra do Mestre. Amém, amados? Espero que você tenha entendido. Eu trouxe o texto de uma forma prática, não de uma forma teológica, para a gente aplicar aqui no nosso dia a dia, na nossa vida hoje. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados de negligência, de desobediência, de infidelidade.
Que o Senhor nos dê a graça de viver esta palavra, Pai. Nas coisas simples do dia a dia, nós possamos estender a mão para o necessitado, Pai. Nós possamos abençoar, nós possamos perdoar, nós possamos amar, nós possamos ser misericordiosos, Pai. Nós possamos praticar o amor. Perdoa a tua igreja, Pai. Que nós saiamos dos nossos discursos e que nós possamos viver a prática do Evangelho, Pai. Para estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus, o nosso noivo, o nosso mestre, o nosso Messias. Pai, maravilhoso é o que eu te peço. Que o teu Espírito revele de uma forma mais profunda esse texto que de uma forma muito simples eu trouxe, Pai. Que a tua misericórdia cubra cada um de nós. E que essa pessoa que nos vê, que nos ouve, seja tocada profundamente pelo teu Espírito Santo, seja restaurada, renovada, seja reconciliada com o Senhor, seja salva por ti, Jesus. É o que eu te peço, Pai Santo, no nome do Senhor. Glória a Deus. Que esta palavra produza resultado em nossas vidas nesta noite. Que você fique com Deus. Que você se posicione. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti